E eles não entenderam a natureza da pessoa que nos acompanha, Não. do nosso militante. Quando a gente converte uma pessoa, a pessoa vem e fica. Que é Não, cara, no segundo turno, eu vou votar no Lula. o retrovisor. Então, uma tá olhando que tá, né, a tendência pra onde tá indo, e a outra tá olhando pra onde tava. Então vai ter pessoas que vão falar só Flávio Bolsonaro sem nem acompanhar a política só pelo recall. Ah, contra o Lula é um Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro. Vou botar Flávio Bolsonaro aqui. Entendeu? Então... vocês só falam da Atlas, ué, mas a turma do Trump também só fala na Atlas, só pra te Sim. avisar, tá? Não, é uma coisa, né? A Nexus BTG de ontem ninguém fala, então. Que ontem você dobrou de tamanho na Nexus BTG. Existe uma tendência de crescida e de você ultrapassar os governadores em todas elas. Agora, desculpa, tem pesquisa que tá no colo de senhores. A pesquisa que tá no colo de senhores, obviamente, não captará essa subida. É muito simples. Então, eu não espero que certas pesquisas demonstrem nesse momento uma subida mesmo, e não levo a sério. Porque essas estão à disposição de determinados grupos políticos. E sabemos quais não estão. Há uma razão de eu achar que a Nexus BTG não está, é que eles estão tentando saber como que vão fazer negócios. Estão tentando saber onde vai fazer a melhor aposta. A Nexus é de quem? Não sei, mas se tem a BTG... Foi contratado pelo BTG, Isso. né? Mas o instituto é de alguém... Tem um cara aí, aparentemente tem um cara sério nessa Nexus. Eu fui tentar ir atrás. Porque eu quero saber quem eu levo. Assim, eu não tenho hoje dinheiro na nossa pré-campanha pra contratar os nossos institutos e trackings. Eu não tenho. Agora sim, só o que eu faço de publi pra Atlas aqui, eles deviam me dar um módulo da Atlas aqui, né? Poderia falar assim, Renato, toma aí, um dia a gente vai fazer só pra você de porque graça. assim, eu sou o maior marqueteiro, ficou dizendo, o método da Atlas é melhor, acertou, eu sou o maior marqueteiro da Atlas que existe, né? Mas não tem nada, só pra mostrar como a relação é... Mas em favor da Atlas, eu digo que a melhor propaganda deles é que o método é o melhor. Mas o método é o melhor mesmo. O método é o melhor porque é o seguinte, tem um elemento aqui, é o seguinte, vou pegar quando você bate na porta de uma casa e pergunta pra uma pessoa uma pesquisa, e esta pessoa está despolitizada, em geral você vai encontrar uma pessoa que tá dentro de casa às 3 da tarde, que boa parte das coisas são assim, ou um transeunte, que não tem o ato ativo de buscar falar sobre política, essa pessoa só vai te entregar o recall. O grau de, vamos dizer, a força que aquela pessoa tem na indicação daquele nome que ela faz é muito pequena. Quando você faz uma pesquisa hoje por internet, acho que esse foi o pulo gato da Atlas, também tem uns elementos ali que eles vão, né, como eles fazem os cortes ali por idade, as faixas e tal, mas pela internet a pessoa faz de maneira ativa, então é uma pessoa que está mais antenada, portanto há mais força na defesa daquela pré-candidatura dela. E essa pessoa está, portanto, antecipando tendências. O que a Atlas faz é antecipar uma tendência que vai ser acompanhada pela pessoa que tem uma intensidade menor de votos. Por isso que uma Atlas, ela vai antecipar o que vai acontecer no long run. Então a Atlas tem esse fenômeno que é bem interessante. Enquanto que as outras, é como se as outras pesquisas pegassem um retrovisor. A Atlas pega ali na frente, né? O farol e o outro é o retrovisor. Então, uma tá olhando que tá, né, a tendência pra onde tá indo, e a outra tá olhando pra onde tava. Então vai ter pessoas que vão falar só Flávio Bolsonaro sem nem acompanhar a política só pelo recall. Ah, contra o Lula é um Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro. Vou botar Flávio Bolsonaro aqui. Entendeu? Então, tendo a acompanhar e gostar e preferir a Atlas por conta disso. E é a razão pela qual Ciro Gomes não existe na Atlas, praticamente. Porque ele não existe hoje no debate político nacional. Então, como ele tá algo muito local, não tá no debate político nacional, ninguém olha para ele como presidenciável. Né? E aí também tem a grande propagandista de Romeu Zema. Que, inclusive, esse aí vai sair o quê? Quem? A vice não vai ser. O Zema vice não vai ser. Que não vai ser vice, né? Porque o Flávio decidiu alguém. Eu acho que o Zema será vice do Flávio ainda. Eu acho que ele não tem mais fôlego. Eu acho que tem fôlego, cara. Eu acho que ele faz um elemento dialético, Flávio, dele ser o cara que enfrenta o sistema e o Flávio não. Eu tava nessa tese. Eu acho que eles vão jogando um jogo ali. Porque o Zema permite assim, se você quiser ser antissistema, você é com o Zema que tá do nosso time. Enquanto que se você quiser ser sistema, você é Flávio que tá também no nosso time. Sim. Eles fazem, sabe a síntese e antítese? Ele é o ombudsman do Flávio. Sim. Eu tava nessa tese, só que eu acho que... não, tese e antítese, que síntese e antítese. Só que eu tava nessa tese, só que o que eu acredito é que ele tentou fazer isso agora com a tentativa de rivalizar com o STF e perdeu. Porque ele faria isso para se cacifar. Eu enfrentei STF, cresci na pesquisa, e isso já me cacifa para ser o vice, que era a disputa que ele tava. A pesquisa disse, não, amigão, você só brigou. Você só fez brigar. O público não te acompanhou. Pelo contrário, o público dele se identifica hoje com o Flávio.
público dele de hoje já se identifica com o Flávio. Pra ele, esse é o pior dos sinais, que foi a pesquisa Nexus BTG, que falou que 76% do público dele será do Flávio. Assim, não existe Romeu Zema. Pra ele, aquilo ali é uma má forma de se apresentar, porque o Flávio vai olhar e vai dizer, eu não preciso que esse cara seja meu vice, porque ele tem pouco voto, e o pouco voto que ele tem já está comigo. Perfeito. Que é um outro elemento que eu acho bem interessante do que a gente tá falando aqui, o problema que a gente representa pra esses caras. Porque pra esses caras, assim, o Renan vai estar lá, vai aparecer com 1, 2%, e depois isso vem pra gente e vai pra 0. Tipo, igual aconteceu com o Aldo, que chegou a bater 1, 2%, e aí ele voltou, foi pra 0,3 e tal. E eles não entenderam a natureza da pessoa que nos acompanha, do nosso militante. Quando a gente converte uma pessoa, a pessoa vem e fica. Que é o que eu falei antes, não sei se você concorda, é uma tese. Nós temos um bloco que é uma tese. Que quando as pessoas conhecerem, a gente vai chegar em algum momento, anotem o que eu tô escrevendo, vai ter algum momento que, acho que é o final dessas eleições, que pelo menos 15% dos brasileiros vão se identificar com o nosso projeto Faça Chuva, Faça Sol. Sim, concordo 100%. Que vai dar massa crítica para a criação de um projeto nacional nosso, tá? Com uma identidade própria e tal. Essa é a minha tese, é por isso que a gente tem um partido montado. Então, não vai ter aquela coisa tipo, não, o Caiado cresceu, aí os eleitores do Renan... Não vai acontecer. Eles vão olhar e vão falar... Que Ronaldo Caiado? Ronaldo Caiado! Ronaldo Caiado! Não vai acontecer. Então, eles não estão entendendo ainda a relação conosco. E foi muito boa essa pesquisa, porque demonstrou o seguinte. Da Nexus BTG, eu gostei muito dessa estratificação que fizeram. 45% do seu público diz, sem Renan, eu simplesmente irei... Não voto em nada. É nulo ou nem sair de casa. Churrascão. Vou fazer um churrascaço. Né? Que é o que eu gosto de fazer, por isso que eu tô desse tamanho. Fazer um churrascaço. Agora, tem 20% que falaram o seguinte. Não, cara, no segundo turno eu vou votar no Lula. Olha que loucura. Tem um público... Mas você sabe quem é esse público, né? Que pra mim é o público do Nordeste. Lógico. Isso, lógico. Nordeste. É lógico. Assim, cara, eu estava num restaurante no Maranhão, aí vai uma mulher falar comigo, tirar foto. Aquela mulher, ela votava no Lula. Eu fiz uns stories na primeira rádio que a gente foi ali, saindo de Imperatriz. Até esqueci o nome da cidade, é uma cidade ali é Estreito, Riso? É Estreito? Sim, da ponte? Isso. Aí tinha uma família, esse aqui era um garoto que votou no Flávio, no Jair, e esse aqui era Lula, a mãe era Lula. Ele não é mais Lula, ele agora é Renan Santos. Só que se não tiver Renan Santos, ele vai no Lula. Porque no Nordeste eu estou pegando as coisas do Lula. Ele até já tem matéria do Metrópolis falando disso. Existe uma correlação entre o seu voto e o voto do Lula no Nordeste. Então, esse tipo de coisa, que se você olha e tem 65% do seu voto que não é do Flávio. Mesmo você estando à direita. É a única pessoa à direita que 65% do eleitorado não vai para o Flávio. Ao contrário do Zema, que 76% já diz assim, meu segundo voto se chama Flávio. O que significa que, em última instância, eles podem virar o primeiro voto. Né? Então, eu estou percebendo que eles estão tem essa dificuldade que eles ainda não perceberam e ainda não entenderam a natureza do seu eleitor. Vai tentar ver se tá ou não tá. Aparentemente não está funcionando o QR Code aqui, Riso. Não está? Não. Então eles não entenderam essa natureza. Outra coisa, você chega da base do sincericídio, você dá um tapa na cara do eleitor e fala bem assim, olha, a sua cidade é uma desgraça completa, cara. Vocês tomaram decisões erradas durante 30 anos e a gente precisa fazer um jeito aqui pra vocês não errarem mais. Pô, você chegou a dar um tapa na cara de todo mundo e aí a pessoa fala, quem aceitou isso, quem comprou essa tese, vai comprar de todo. É lógico. Porque essa é uma parte boa. Como você não tá chegando lá tentando agradar, falando bem assim, rapaz, vocês são tão inteligentes, não sei como que chegaram nessa situação de ter um urubu lá na sua casa, sendo vocês tão bons no que fazem. Você tá falando outra coisa, que é, vocês tomaram decisões erradas. A elite política que você colocou no poder tá te roubando, amigo. Como você não está tentando fazer do caminho contrário, significa que quem aceitar o que você falou, vai aceitar tudo que você falar dali, como do projeto. Porque ele vai entender que é um projeto diferente, fora do quadro institucional que estava dado antes. Exatamente. Porque, assim, até tem um sistema de relações bem interessante pro político que vai pagar pau. Vamos supor que eu cheguei em Pinheiros, lá no Maranhão, que você deu a descrição lá do Urubu, e um político normal ia falar, ô, cidade boa, povo bom, tá legal aqui, vamos fazer, podemos fazer mais, estamos juntos por uma cidade melhor. E aí a população já ganhou o jogo. Ela falou, entendi que você veio aqui fazer a moral, agora o que você vai me dar? Me dá um aqui. Exato. Eu entendi que você veio me iludir, então eu finjo que eu gosto, você finge que gosta de mim, você me dá alguma coisa aqui, eu divulgo você, falo que é bom e jogo que segue.
O que a gente tá fazendo é o oposto. Eu tô indo falar, ó, tá uma merda, tá? A vida tá um horror aqui. E eu não vou te dar nada Eu não vou além te de dar- uma de dignidade. É o que eu vou te dar. Aí o cara. Tá. Esse cara foi honesto comigo. É. Porque se não é isso, o cara vai virar pro político que é vaselina. Tá, então me dá um. Porque eu tô entendendo que você tá me enganando. Você vai ganhar alguma coisa com isso, eu também quero ganhar. Eu não vou ficar de trouxa nessa história. O papo é muito reto. Muito reto. As pessoas não são otárias. Então eu tô tratando essas pessoas como pessoas espertas, que quando vendem um voto, não vende porque é trouxa. Vende porque entende o jogo, minimamente. Entende porque ela não acha que o político é um deus. Ela acha que o político tá ganhando dele ali também e ela não vai ficar de fora. Então eu tô avisando, ó, eu não vim comprar você, tô avisando que tá uma bosta, vai ter que mudar isso, inclusive vou proibir o que você tá fazendo, tá? Exato. Alguns vão virar e falar, olha, ele tem um ponto. É isso só. Sim. E acho que tudo isso tem dado um resultado muito diferente do que eles pensam. Porque aí é outro problema que eu vejo. Todo mundo, obviamente, faz um cálculo de como que vai ser essa eleição. Ok, a gente tem uma eleição, a gente tem que vencer essa eleição, vai chegar até outubro. Para a gente colocar Renan Santos no segundo turno, a gente tem que fazer alguma coisa para fazer isso. Ok. Então existe aqui uma tática e uma estratégia de curto prazo. Mas o que eles ainda não pegaram também é que sua estratégia não é só de curto prazo. Exato. É isso que eles não entenderam. Muitos ainda... Você lembra na época que faziam piada do fato de termos muito jovens do MBL? Pois é. Aí hoje eles olham e falam bem assim, Que- mas é que esse aqui é o grande trunfo deles. Mas vocês faziam piada há 2 anos. Nossa, exatamente, exatamente. Mas- Não, porque que era a piada que no final terminava em... E, jovem não vota, naturalmente, então eles vão ter 150 votos, que era o Rodrigo Constantino, né? É muito engraçado, por favor, pegue lá, tá no meu X, eu fiquei rindo do Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino tá tendo que fazer a revisão aí da zombaria dele, né? Porque ele tá vendo assim, o Flávio estagnou, as pesquisas mostraram assim, aquele crescimento bateu o teto. E o último crescimento do Flávio se baseou muito numa queda do Lula e o Flávio pegar, né, como resposta, dialética ali, o voto da pessoa insatisfeita com o Lula. E aí parou. E parou nas últimas pesquisas todas e aí desligaram o alerta. E aí, ó como mudou. Lembra que eu tinha 50... o Renan vai ter 150 votos. Duas coisas me chamaram a atenção aqui. Renan Santos, MBL, em terceiro no primeiro turno, com mais de 50%. Zema ainda sem tração no primeiro turno, apesar do embate com o Gilmar Mendes, que lhe deu muita visibilidade, mas com impacto técnico com Lula no segundo turno. Ué, não ia ter 150 votos? 5%, Rodrigo Constantino. Se eu bater... E assim, vai ser muito mais de 5%. 5% de 5 milhões de votos. 5 milhões de votos, nosso partido passou da cláusula de barreira, brother. 2 vezes. Né? 2 vezes, é o dobro da cláusula de barreira. Vai e volta. É. Com isso, eu tô ganhando eleições para prefeitos ao redor do Brasil, muitos, em 2028. Todo estruturadão. E sem precisar pagar pau para Valdemar. E em 2030, com certeza a eleição é nossa. Isso se eu fizer 5% agora. Então, se vocês quiserem matar a gente, destruam a gente agora, porque 2030 acabou. O caixão tá fechado, nós vamos levar a presidência. Mas eu quero levar agora. E 5% é o que eu tô agora. E a atenção do eleitor, ela é exponencial. Eu vou além. 5% que está sendo captado agora. É. Eu acho que você já tem mais do que isso. Eu acho que é normal não conseguir captar tudo. Até porque o seu eleitor tem uma parte que é muito engajada e existe a questão da contaminação nos pais, etc., que isso não é devidamente captado. Então, como a questão dos pais, enfim, dos tios, a família dos mais jovens não está sendo ainda devidamente captada, devidamente balanceada, faz com que as pessoas não estejam captando o total. É óbvio que tem uma coisa... Pessoal, assim, o público mais engajado nessas eleições é o nosso. Sim. E pesquisas já pegaram. Nas redes sociais, o pré-candidato mais engajado pelo número de seguidores, de longe sou eu. Então, o que isso significa? Que na hora da urna, o eleitor desengajado, ele vai ser captado pelo eleitor engajado. Sim. Então o que vai acontecer? Um rapaz ou uma moça nossa vai chegar pra família, e aí vai fazer a família inteira votar com a colinha que ela fez. Vai no grupo, falar, não, a avó vai votar, não. E é isso. Aí essa pessoa multiplica por 2, 5. E aí você vai ver que no dia da eleição, essas pessoas que captam que não tem idoso, de repente um monte de idoso vota na gente. Mas ele votou porque ele virou Renan? Não. Porque ele foi convencido pelo entorno. Porque existe uma rede social verdadeira que é a rede de relacionamentos sociais verdadeiros. E aí isso vai acontecer. A mesma coisa do voto feminino. Ele vai praticamente igualar ao masculino. Como? De maneira simples. Essa pessoa aqui, ela vai ser levada a votar pelos seus parentes masculinos. Aí você vai equilibrar. O Arthur foi isso. As pesquisas não mentiam quando dava o Arthur com 2, 3%. Era o que conseguiam captar, na verdade, naquele momento. Porque não Sim. dava pra captar. Por exemplo, que a avó de um eleitor nosso,
Seria convencida no processo. Ela acha que eu vou votar no Covas porque eu conheci o Mário Covas. Isso. Era isso. Aí, de repente, o neto convenceu, ela votou no neto, no Arthur. Aí o Arthur foi pra 10. É mais ou menos isso, só que eu tô partindo de uma base muito maior. É isso que eu ia falar agora. Ontem tava conversando com o comentarista da Jovem Pan, Lucas My Hero, e ele falava exatamente isso. Ele disse, olha, nessa mesma época na eleição de 2020, nenhuma pesquisa pegava Arthur Duval com 5%. Nenhuma. Todas elas pegavam o Arthur com 2%. 2% disse que era assim, quando aparecia com 2%, a gente já tava feliz. Exato. E aí ele disse que quando foi chegando mais perto, ele disse que realmente no dia, assim, na última pesquisa antes da eleição, que conseguiu pegar uma subida dele, acho que já com 6, 7%. Teve uma que pegou. Isso. E aí ele falou que, então, chegou no dia 10%. Só que você tá partindo hoje de 6%. Sim. Né? A base já é muito alta. É uma base muito alta. Muito alta. E com uma coisa, e já com a campanha mais quente, porque Sim. o Arthur tinha a segunda campanha mais quente em redes, a primeira era do Boulos. A nossa já é a mais quente em redes. Então é a maior militância. E agora com partido próprio, com estrutura própria, com milhares de candidatos. Com chapas definidas, com candidatos pré-candidatos a governadores. É tudo muito diferente. Tem um capital humano novo aí que se juntou conosco, muito bom. Outra coisa que a gente tem que falar também, que é muito importante, é o fato de que agora tem um partido, o fato de agora ter essa capacidade, ter uma própria máquina, ter uma máquina própria, deu ao MBL e ao partido a possibilidade de poder fazer, por exemplo, certas limpezas que à época não tinha como fazer. Exato. Porque era tudo muito pequeno, era tudo Então ia ter que ser levado ali, né, Hoje não, hoje consegue fazer limpeza e atrair capital humano de qualidade, jovem. Pô, Exato. é um outro tipo. Que eu acho que o partido vai permitir, assim, instituições sérias topam se aproximar de um partido. Sim. Muitas não topariam se aproximar do MBL. E essas instituições sérias vão permitir que a gente construa esse capital humano de qualidade pra gente ter um quadro de candidatos, assessores parlamentares de outro nível. Uma coisa que a gente já tem que fazer, duas, né, que são duas iniciativas que eu vi nos Estados Unidos. É um banco de pessoas para trabalharem no nosso governo e outras para trabalharem de assessor parlamentar nos nossos mandatos. Isso aí é essencial. A gente já tem que começar a preparar essas pessoas. Urgente. Essencial. Pessoas jurídicas, pessoas na área econômica. Assim, urgentemente. Outra coisa, eu acho que a gente tem que fazer algo parecido com o Senado dentro da academia. Cara, eu falei com o nosso amigo João. Urgente. Eu vi um outro lá nos Estados Unidos que O John Adams. a gente tem que fazer um John Adams / Senado. Sim. Em todos os núcleos do MBL. Concordo O Brasil, 100%. o que é um núcleo do MBL? É uma célula disso. Isso. É uma célula disso. Urgente. Você sabe que ele tá ampliando agora. Começou na Bélgica o Senado. Até me chamaram pra isso, eu tava aqui. Já tá chegando, porque já tem outros países, tem na Itália e tal. Chegou agora na Bélgica. E é o núcleo lá de Portugal que ajudou na implementação lá na Bélgica. É sensacional. Eu vi aquilo, eu falei, acho que o Temos MBL que tem que fazer, ser isso. cara. Todo o núcleo do MBL tem que ser isso. A gente tem que fazer exatamente isso. Agora, uma coisa importante que a gente tem que falar. Por que a gente tem que fazer esse tipo de coisa com a nossa galera? Tem que botar essa galera, pra quem tá na Academia MBL, que é a maior formação política que tem hoje no Brasil, acho que é a academia. Acho que não tem nada parecido. Nem o Renova consegue fazer algo parecido com isso. É botar pra ter o contato, networking, frente a frente, face to face, cara. Que Sim. é uma coisa que falta, Sim. sabe? A gente já tá muito forte em redes, falta agora ter esse face to face. Que é o que vai tornar a gente uma máquina imparável. Imparável, Se tiver exato. vamos dizer, um modelo de relações humanas que se encontram, que conversam, que falam sobre negócios, que uma pessoa acaba contratando o outro na empresa. Você cria vínculos que... essa amarração de vínculos é tão poderosa que ela é indestrutível, você não consegue quebrar ela. Porque ela não é um seguidor em rede social. Ela é um parceiro de um projeto numa cidade que tem um vínculo com outra cidade, com um estado e tal. Aquilo vai ficar muito poderoso. Exato. É isso que isto é poder. E eu tenho plena convicção disso. Assim, o projeto nosso tem que ser esse. E é isso que fez com que a gente cada vez vai ficando mais poderoso e os limites ficam cada vez mais... O que tá acontecendo ali? Tá estranho isso aqui. E você percebeu como que a sua crescida tá gerando uma tentativa de sublevação novamente agora no bolsonarismo? O próprio coxinha amassada do Rodrigo Constantino tentando já fazer uma certa... Não, eu não sou um agente partidário do Flávio. Porque quando viu o seu crescimento, eles falam assim, peraí, pô, o cara não para de crescer, como que ele não para de crescer? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Se esse cara não para de crescer, mesmo batendo, porque aí aconteceu um problema pra eles. Você continuou crescendo,
continuando batendo no Bolsonaro. Sim. Na verdade, eu não diminui em nenhum momento. Não. os quadros. Eu fui no Canal Livre, pau. Eu fui agora Na Folha. pau. Você continuou batendo. Isso pra eles é algo que tava impensável. É impensável. Pra eles, não existe. Porque pra eles é a lógica do Caiado. Ronaldo Caiado vai soltar o presidente Bolsonaro. Riso, por favor, acha o vídeo do Caiado e Terras Raras. Vai no YouTube. Vamos lá, Twitter. O Twitter. Ronaldo Caiado e Terras Raras. Senão vai parecer que eu tô imitando uma coisa que não existe. O Caiado falando em terceira pessoa é uma das coisas mais patéticas que existem na política brasileira. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado no Goiás. Mas o ponto principal é que o Ronaldo Caiado e o Zema, todos eles têm a ideia de, pô, se a gente não bater no Flávio, de algum modo esse voto vem pra gente. Não vem, amigo. O voto vai pro Flávio. Tem um cara com o nome Bolsonaro na campanha e você tá fazendo um elogio a ele. Eu não sei se esse vídeo aí não, Riso. É de uma coletiva que ele tinha dado com uma galera. Cara, não é no Insta dele, cara. Isso aqui não é Insta, é Twitter. É uma coletiva dele falando lá da venda das terras raras. Cadê? Bota o vídeo ali pra cima só pra vai poder... falando, deixa eu tentar procurar aqui também. Não, mas eles acreditavam realmente que fosse conseguir captar o voto. Não sei qual é a câmera, essa aqui? Você tem retorno ali, Vi. Mas eu não sei qual é, eu sou burro, Riso. Essa aqui, pronto. Eles acreditavam que fosse conseguir captar o voto do Zema e do Caiado, mesmo tendo um cara chamado Flávio Bolsonaro na campanha. Obviamente isso deu errado. Esse? Eu achei a coletiva, vamos ver se é esse vídeo. Eu acho que é esse que saiu da Folha. Não, ele achou. Eu acho que é nesse. É exatamente o exemplo a ser demonstrado. Bom, agora continuando aqui uma análise cenais, enquanto faz a pesquisa do Ronaldo Caiado, nosso grande senhor Ronaldo Caiado. Esse aí é outro que é uma campanha que não existe. O Renan falou, ninguém conhece o único eleitor de Ronaldo Caiado fora de Goiás. Ninguém conhece o único eleitor dele. Eu diria hoje, até em Goiás vai ficar difícil de achar um eleitor dele para presidente. Porque ele está tentando se atrelar tanto com a família Bolsonaro, que afinal de contas vale muito mais a pena você votar no próprio Flávio Bolsonaro nesse sentido. E aí é que está, quem votava nele, né? Existe uma estratificação feita do voto do Ronaldo Caiado que demonstra que acho que 45%, 46% votariam em Flávio no segundo turno. O que significa que mais de 50% do eleitor do Ronaldo Caiado, percebam bem isso aqui, mais de 50% do eleitorado do Ronaldo Caiado não pretendem votar no Flávio. Sabe o que isso significa? Que quanto mais Ronaldo Caiado tentar se juntar ao Flávio, mais eleitor dele tende a vir para o projeto Renan Santos. Essa é uma questão que eles não estão conseguindo equalizar corretamente. Porque até então existia uma ideia de um único polo em oposição à família Bolsonaro, que seria a esquerda. A esquerda estaria nesse polo de oposição. Então você tem do 100% do eleitorado dele, 46% dizendo que votariam no Flávio e os outros dizendo que não votariam. Mas a maioria iria votar nulo. Mas sabe o que significa, afinal de contas? Até porque o pessoal ali só era Flávio e Lula, né? Isso significa que caso ele tente manter-se enquanto esse sabujo do bolsonarismo, ele será... Agora que chegou aí, ó. Chegou? Eu acho que é esse. Acho que é esse. Tem aí. Vamos pegar o fone. Não, vamos degustar, igual como diria Arthur Duval. Esse aqui, que eu acho que fica melhor pra você. Vamos lá. Em 2019. O Lula não sabe nem o que é terras raras pesadas. Nem o que é. Na tabela periódica ele não sabe nem onde é que estão aqueles minerais. Onde é que estão aqueles minerais? Bom, em 2019, o Ronaldo Caiado abriu a minha...
2019, o Ronaldo Caiado. Então, Mano, fala, em 2009, eu... Por que você fala em terceira pessoa, brother? Menos. Você só é, mano, um fazendeiro de Goiás, não é, mano, o Pelé que fala em terceira pessoa. É isso. Calma aí, cara. eu só conheço 3 gênios que falam de si mesmo em terceira pessoa. 1, Pelé. 2, Romário. 3, Orlando Lima. Então, com exceção desses 3 gênios, agora está vendo esse aí, mas tudo bem. Lá em Minas Sul. Primeira vez no mundo ocidental que se produz terras raras pesadas. Foi lá em Goiás. Vai lá, vai. 2023, 23. nós já começamos a produzir. Produzir. Para onde é que as terras raras vão? Para onde? Para onde? Ele tá com crazy eyes, cara. 100% pra China. Ele tá meio louquinho, tá? Ai, caraca. Ele tá com os movimentos. Tá. Pra onde? Pra Pra onde que foi? Pra onde Ronaldo Caiado mandou? Ronaldo Caiado mandou. E esse é um, tá? Por favor, vocês podem fazer um compilado. Eu tô aguardando o edit na minha mesa, assim, de Ronaldo Caiado falando do Ronaldo Caiado. Porque é o Ronaldo Caiado, Ronaldo Caiado. Porque o Ronaldo Caiado mandou, sabe pra onde? Pra onde? Ele olhando na cara olhando na cara da jornalista. Pra onde? Pra onde que foi Ronaldo enviado? Caiado? Você sabe? Você não sabe. Você é petista. Mano, o Orlando viaja, né? Falou 3 pessoas são gênios, né? E fala em terceira pessoa. É óbvio que o Romário não é um gênio. Pô, você não acha o Romário um gênio? Não, é verdade, ele é um gênio também. Pô. Mas tô falando como senador. Como senador. Ah, sim. Ah, agora sim. Sim. Bom, quer falar um pouquinho sobre o livro do Haddad? Do que o Haddad trata no livro dele? Cara, Tá um hype na esquerda que estão falando do Tá. Haddad e tal. Cara, ele fez o livro dele, se chama Capitalismo Superindustrial, e ele parte de uma análise que ele faz sobre a questão da nova fase de acumulação do capitalismo. Ele critica aquela visão de que estamos num período pós-industrial, ou naquela ideia do pós-capitalismo, do Paul Manson, ou mesmo da ideia do tecnofeudalismo. Ele critica isso, ele diz que não, que tudo isso está errado. Ele parte de uma análise completamente marxista, ele recorre a Marx. Inclusive, ele foi muito mais, assim, um heterodoxo do que imaginavam. E é incrível, porque academicamente é um heterodoxo, enquanto ele é uma versão menos, uma versão perfumada do Paulo Guedes, né? Pronto, aí ele parte dessa análise que o Paul Manson estava correto na parte do pós-capitalismo em um ponto, que é, o Paul Manson parte da análise que acabou o capitalismo porque acabou a parte da indústria, da produtividade, e agora virou uma forma apenas informacional. Onde a informação torna-se a principal commodity. E ele disse que o capitalismo superindustrial continua sendo capitalismo, continua sendo industrial, e ele não é pós-industrial porque ele se tornou superindustrial a partir da parte tecnológica e informacional. Que é o que vai definir as próximas revoluções tecnológicas. E essas revoluções tecnológicas são apenas o aprofundamento do capitalismo. E aí ele coloca, por exemplo, como que o capitalismo, os países ocidentais, eles estão tentando fazer essa disputa. Ele coloca os países como a Alemanha, Estados Unidos, França, alguns países nórdicos ali, tenta fazer uma disputa hoje tecnológica com a China, porque a grande questão que ele está dentro da nova fase do capitalismo é informação, capacidade de conhecimento, captação desses dados de conhecimento, transformação desses dados de conhecimento e a capacidade tecnológica para a produção. É isso que vai definir a próxima fase do capitalismo. E aí ele até fala que se na fase do capitalismo gerencial que tivemos agora houve uma explosão dos empregos improdutivos, funcionários públicos são improdutivos. Pô, a gente tem uma porrada de emprego improdutivo hoje. Ele disse que esses empregos improdutivos ganharão produtividade por conta da inteligência artificial. E aí ele fala uma coisa que ele resgata de Marx, que é uma lógica de que... Por que eles ganham produtividade? Porque a inteligência artificial, enfim, toda essa tecnologia vai conseguir acelerar os processos, tornando esses processos cada vez mais produtivos. Claro, mas aí eles se tornam dispensáveis também. Não, ele acha que não vai haver uma substituição das pessoas pela tecnologia, vão ser apenas uma implementação dessa automação Eu acho isso pelas pessoas. viagem completa. Eu também acho. Porque hoje você já tem empresas sendo criadas com agentes de IA. Sim. O departamento financeiro. Mas aí é um que agente tá, de ele IA. fala sobre a parte de regulação.
Exatamente pra Então ele isso. tá querendo regular pra criar uma improdutividade na prática. Ele tá Sim. querendo um gasto inútil, porque você vai poder substituir. E eu acho que isso é loucura. Isso é loucura, por simples. Sim. Se a tese dele vai parar nisso. A tese dele vai parar nisso. Então. Mas cara, eu acho que ele conseguiu trazer pra o Brasil uma tipo de discussão... discussão de primeiro mundo. De primeiro mundo, Não, isso. que é verdade. É um tipo de discussão de primeiro mundo. Cara, e assim, com todos os problemas do Haddad, hoje eu não vejo ninguém na direita brasileira fazendo esse tipo de discussão. Você não vai ver o Paulo Guedes fazendo essa discussão, sabe? Não mesmo. Aliás, Rizzo, entra naquele grupo de gestão. Eu joguei um link do Paulo Guedes. Vocês têm que entender o que é a direita brasileira nesse vídeo do Paulo Guedes. Cara, você vai ver, você vai falar, cara, um dia o MBL achava isso legal. Vergonha alheia. Eu vou até fazer uma enquete sobre esse vídeo que a gente vai ver agora. Assista isso. Já começa tudo errado, porque um vídeo que começa com o Salim matar não pode ser bom. Vamos lá. Vai do começo. Você já perdeu 3 segundos, Rizzo. Calma, fio. Pressa? Vamos lá. Ó, rapidinho, continua sem o QR Code. will sell Eu tiro aquele code, vamos morar. Ele tá falando para americanos. Veja só como o Paulo Guedes falava para os Estados Unidos. Veja só. everything we have there. Everything we can sell. Then we'll try to sell Petrobras, we'll try to sell Banco do Brasil, or at least merge. We'll try to merge Banco do Brasil with Bank of America. They're great in real estate. They're great in real estate. They're great in real estate and agricultural loans. So let's put them together. We already put Boeing and Embraer together. Ah, Salim Matar. Que coisa Parisia, patética. O cara tá, tipo assim, com uma bunda rebolante pros americanos. Ah, olha só, vamos nada, cara. é assim, não, eu quero, por favor, vender tudo pra vocês. Comprem, vocês são ótimos em imóveis, real estate. Caramba, hein? Isto era o pensamento, vamos dizer, de vanguarda da direita brasileira. Venda tudo. No mundo que realmente tá mudando muito de figura. O mundo tá mudando de figura e, por conta daquilo que a gente estava discutindo agora, os ganhos de produtividade absurdos da IA, a centralização fará cada vez mais sentido. Por isso que o modelo chinês, somado com IA e Machine Learning, pode ser um modelo muito poderoso. Na verdade, todo mundo que tiver centralização vai levar vantagem. Eu acho que, inclusive, a grande discussão sobre o CEO da América, da TechRight, eu acho que pra mim envolve muito isso. Total. Tipo, vai ter que centralizar poder. O SUS, eu venho falando nas propostas de campanha, o SUS com inteligência artificial vai ser uma máquina de entregar saúde para as pessoas. Vai ser muito funcional. É só não ter, né, vamos dizer, esculhambação ali. E aí onde eu tô chegando? Que não necessariamente vender a Petrobras no mundo como o nosso, inclusive com disputa por recursos naturais, é uma notícia boa. Eu vi o Zema falando, porque o Zema não quer falar que ele vai fazer reforma fiscal, né? Claro. Ele falou que vai vender a Petrobras e aí beleza, né? Tem Não gente- vendeu os estatais de Minas Gerais. Não, mas ele não que- vendeu nada sim. lá de Minas. Tá com uma dívida galopante de Minas. Dito isso, ele vai vender a Petrobras do Banco do Brasil. Não é uma boa ideia. Não é definitivamente uma boa ideia. Eu não sou hoje favorável a vender a Petrobras. Podemos fazer abertura de mercado para distribuição, precisamos da área de refino. Agora, faz sentido no mundo em guerra, com os Estados Unidos jogando pressão inflacionária por conta de petróleo nos outros, a gente botar, sei lá, ExxonMobil aqui, explorando? Eu não acho que faça sentido. Eu não vi a Arábia Saudita pra essa linha. Então, é este o plano? A gente tá falando agora em terras raras. Como é que é? Os caras vão instalar umas minas aqui e vão levar o negócio embora pra produzir um material de altíssima tecnologia lá? Sim. Eu não acredito que isso é modelo. Uma das coisas mais nojentas que eu vi foi essa coisa da Embraer. É. Que ele queria simplesmente entregar pra Boeing. Pra Boeing. Como se a Boeing fosse... Perceba, na cabeça dele, a Boeing é superior à Embraer. Sim, a Boeing é uma empresa velha e decadente. Decadente. A Boeing é decadente. Os contratos do Boeing com o governo americano mesmo, ela tá perdendo. Sim. A Boeing é decadente. Aí o cara, não, mas é a Boeing, né? É a Boeing, porra. E enquanto a Embraer, é Embraerzinha aí. Faz uma fusão, leva isso aí. Por sorte deu errado. Por sorte, até para serem entreguistas, eles são ruins. Né? Até para poder vender, eles são ruins. Então, assim, eles são ruins para tudo. É aquela coisa, vai tentar governar, não consegue. Vai tentar dar um golpe, não consegue. Vai tentar vender as calças, não conseguem. Tá? Sim. Por sorte, são tão incompetentes que nada que querem, fazem. Mas, isso aí é sintomático também de boa parte do pensamento da direita brasileira. Que é um pensamento, primeiro, antipoder, no sentido de que você não quer ter controle sobre as agências de poder para poder governar e fazer um projeto de país, porque não tem um projeto de país. E terceiro, anti-Brasil.
Não tem nada que eles olhem e pensem, isso aqui faz parte de um projeto de Brasil que deve ser levado para frente. Até porque eu duvido muito que esse senhor se veja como tão brasileiro quanto todos os outros. Não se vê. Ele se vê muito... Ele, o Salim Matar, essa galera, eles não se veem assim. Esse é um cara que ficava tradando, ele tinha uma Sim. Bloomberg na sala dele no Ministério da Fazenda. Isso aí, em um país sério, este cara tinha que ser afastado e preso. Sim. Porque ele tem acesso à informação, ele é a informação privilegiada. Lembra daqueles episódios em que ele fazia, vou vender tal estatal na quinta-feira, aí as ações porravam. Lembro. Chegou a ser investigado, não foi por CVM, mas... Assim, tem umas histórias, assim, aí depois pegaram o dinheiro dele em paraíso fiscal. Sim. Tem umas histórias do Paulo Guedes muito pouco Pô, contáveis. tem uma história que de um... Conheci um pessoal da Faria Lima, que acompanha a gente e tal, por conta da questão lá do Vorcaro, não teve aquele pessoal que passou até umas informações e tudo mais? Pronto. Teve um que falou que ganhou muito dinheiro no governo desse aí, ó. Ganhou muito dinheiro no governo desse aí, com esses trades. É só ter a informação certa com a pessoa certa. Você Ó, fazia dia grana. tal a gente vai fazer tal coisa. Pronto, os caras faziam grana e grana e grana. Mas, então assim, como eu não conseguiu vender pra América, pelo menos conseguiu leiloar pros amigos. É isso que aconteceu. O liberalismo brasileiro é muito disso, tá? O liberalismo brasileiro é apenas uma forma de conseguir fazer bons negócios, principalmente com os americanos. Pois o que eles veem. É assim, é isso. E se não conseguir com os americanos, aí vai pra chinês, vai pra quem pra vier. quem for, até porque o liberalismo desses caras é um liberalismo baseado na ideia de que você é um patrimonialista do business. Sim. É o patrimonialismo do business. E aí eles usam o Estado, eles obtêm os contatos, obtêm as informações necessárias, aí eles fazem o business e aí não vão taxar o business dele. Não. Porque é liberal. Porque é Aí liberal. não vai taxar, imposto é roubo. Aqui, ó, senta aqui, bonitão. Papinho. Imposto é roubo. Aí Eu imposto quero é roubo. vender coisa pública e ficar com esse dinheiro pra mim. É o Salim da Localiza, né? Ó, eu quero subsídio fiscal aqui pra minha empresa, tá? Vou usar meus contatos políticos todos. E não me taxe. Aí não vai me taxar, porque imposto é roubo. Legal, legal. Aí é o movimento liberal brasileiro. É isso o movimento liberal brasileiro, né? Por isso que eu não quero ter relação com o movimento liberal brasileiro. É por isso que, por exemplo, vai um menino da vida ganhando muito dinheiro com a MRV, com Minha Casa Minha Vida. Né? E vai apoiar quem no final das contas? Romeu Zema. Por enquanto. Ele não vai apoiar no fim do dia. Não vai apoiar no fim do dia, ninguém apoia mais. No começo do dia, quando acorda, assim. No começo do dia. No arroiar do sol, no momento que a vaquinha tá dando bom dia, ele tá lá apoiando. Mas é isso, a direita brasileira, ela é completamente E assim, entreguista.